Ângelo, menino Ângelo, que vem jogando com mais frequência nos últimos jogos e foi titular contra o Atlético Paranaense. Antes da gente falar, tem uma telinha aí, Johnny, pode pôr na tela. Um perfil do Ângelo, camisa 27 do Santos, é de Brasília, nasceu em 21 de dezembro de 2004, portanto, deveria estar no sub-17, não é nem sub-20, nem sub-23. Ainda fará aniversário, né? Sub-17. Ele hoje, 2 de novembro, tem 16. Quando ele estreou tinha 15. Só faz 17 daqui a mais de um mês. 65 quilos, 1,73 m, jogou 41 vezes no profissional do Santos, fez um gol e é atacante. Tá aí o Ângelo na tela. Caio Couto, eu vou começar contigo, que foi quem sugeriu esse assunto. Ontem eu e o Noronha falamos sobre o Ângelo. De maneira distinta, falamos quase a mesma coisa, mas não ouvimos a sua opinião. Olha, no momento que o Johnny põe alguns lances do Ângelo na tela. O que você queria nos dizer sobre o Ângelo, Caio Couto? Depois eu e o Noronha entramos no assunto também. Murilo, eu vou trazer duas vertentes, a técnica e a física, tá? Porque existe, lógico, a expectativa do torcedor. Claro que o torcedor também não é louco. A expectativa do torcedor se cria a partir do momento em que o clube também, com as suas estratégias, ele vem a público. E já no ano passado, né, um menino de 15 anos estreia no Maracanã pelo profissional do Santos Futebol Clube, né? Então o Santos também ele traz ao mercado, ó, o novo raio, né, que é o termo utilizado no Santos Futebol Clube, está aqui, hein, e se chama Ângelo. Então o torcedor, ele já no primeiro momento ele vai comprar essa ideia. Então vamos, eu vou dar a minha opinião particular, como um todo. O Ângelo tem capacidade? Tem. Ele pode se tornar um excelente jogador de futebol, dando retorno técnico primeiro e depois financeiro ao Santos? Tem total essa capacidade, eu entendo que tenha. Agora, o Ângelo, nesse momento, está preparado? Ele consegue dar o melhor dele para a equipe profissional do Santos? Para mim, está bem claro que não. É culpa dele, Ângelo? Não. Então vamos lá, algumas situações. Vamos lá. Vou tentar ser breve. Fisicamente, existe uma coisa chamada para qualquer ser humano, e não é só atleta de futebol, chamada maturação. Tá? Maturação é quando você é o teu desenvolvimento físico. Alguns são tardios, outros são precoces, outra maturação acontece num tempo normal. Um processo de maturação de um jovem, tá? Ele pode fechar até ele pode tanto estar encerrado como fechar até lá próximo do fim da adolescência, Murilo. E a gente olhando para o Ângelo, né? Não tenho dado nenhum físico do Ângelo, mas só em olhar para o Ângelo, percebe-se que ele não é um maturador precoce, ou seja, aquele cara que já está com o corpo desenvolvido, né? O Ângelo, esse cara aí, dessa forma, ele já tem toda a velocidade, força, todas as valências físicas para ele atuar contra um homem, por exemplo, que é qualquer atleta de futebol profissional. Então, para mim, aí já tem algo que já está em defasagem. E aí a gente vai para a parte técnica. Você depende, claro, da parte física para você conseguir colocar o seu técnico à disposição, né? Para você render da melhor maneira possível. Existe outro fator que é o psicológico, eu também não vou entrar aqui nessa seara, mas na parte técnica, o que acontece? Como para mim está claro que o Ângelo tem ainda essa deficiência, digamos assim, não é deficiência de falta de qualidade, não, algo natural da parte física, para você utilizá-lo no profissional, os dois últimas atuações do Ângelo me demonstram muito isso. O Carille, outro dia, ele falou que tem que ser inteligente, tem que ir soltando aos poucos. Ele está correto, Murilo, ele está correto, Noronha. Porque se você pegar o Ângelo, quando vocês dois estavam na Vila Belmiro, eu vou trazer até depoimento de vocês. E ele entra ao longo do segundo tempo, naquele jogo contra o Fluminense, né? Um jogo em que o Santos já tinha a vantagem e o Fluminense tinha que se jogar ao ataque de qualquer jeito para tentar algo melhor na partida. E você põe o Ângelo, aí eu venho para o depoimento de vocês. O Ângelo leve, solto, tranquilo, o time em vantagem, e em determinados momentos ele pegou a bola lá, fez umas jogadas individuais, levantando os torcedores que estavam naquelas cadeiras, naquele setor ali, Sim. Próximo à beira do campo. Sim. Agora eu vejo o Ângelo que entra em campo contra o Atlético Paranaense, jogo fora de casa, 0-0, aquela coisa toda, né? E o time como um todo, né? Até o primeiro tempo a partida foi uma partida equilibrada, e depois acontece tudo aquilo no segundo tempo também. O Ângelo conseguiu fazer um jogo fantástico? Claro que não. Culpa exclusiva, única e exclusiva dele? Para mim também não.
Porque é lógico para mim que o Ângelo não tinha nem que estar ali. Mas ele está ali por conta dessa necessidade do clube como um todo, que todo mundo já sabe que não tem dinheiro, não tem elenco, sobe a molecada da base, e assim como o Ângelo, tem outros tantos que não tinha nem que estar ali no profissional ainda. Sim. É a minha versão, é a minha forma de enxergar as coisas. Sim. As pessoas podem discordar. Então, por isso que eu tenho muito, tipo assim, tranquilidade e calma com o Ângelo, para que não se queime o atleta, e não é passar pano. Mas consigo entender se ele vai bem ou se não vai mal. E o fato dele ir mal, para mim, não é por falta de qualidade. É porque porque ele pulou e pulou precocemente muitas etapas que não deveriam ter sido puladas por necessidade do clube. Exato. Exemplos que aconteceram aí recentemente. Né? Esquece idade. Aí eu falo de ter a paciência. O mais recente, Yuri Alberto. Cara, tá muito bem no Campeonato Brasileiro. E foi um atleta que não foi aceito como um todo pelo torcedor no primeiro momento, por ele não entrar bem nos jogos. Sim. O Santos brevemente vai lucrar alguma coisa com ele? Vai por conta da formação, que o cara ficou mais de 5 anos aí na base do Santos. Agora, é inadmissível, por exemplo, o Internacional tá colhendo retorno técnico, porque ele de fato está ajudando dentro de campo, e vai ganhar uma grana muito maior do que o Santos sem o Internacional ter feito nada por isso. Sim. Então o Santos não se pode acontecer jamais daqui para frente casos semelhantes como o do Alberto no Santos. Ele, Ângelo, é novo, tem capacidade, se vai ser, tem capacidade para ser, se vai ser ou não vai ser, depende muito dele também. Né? Eu não conheço o Ângelo como pessoa, é um cara centrado, não é centrado, já se empolgou, o pezinho saiu do chão, o nariz está empinado, tem alguém lá para puxar ele sempre para a realidade, bota o pé no chão aqui, meu amigo, o caminho é esse, a estrada é importante errada. ter, né? Tem que ter. Isso aí é questão do Santos, é questão de staff dele. Não estou falando que isso acontece, porque eu não o conheço pessoalmente. Mas o Santos não pode permitir, né, e o torcedor também externamente tem que entender dessa maneira, e o Santos internamente tem que estar botando sempre os pés do atleta no chão, e eu entendo, por questões físicas também, é um atleta que não está preparado para ser titular do Santos Futebol Clube. Sim. Hoje. Pode ser daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ou na temporada que vem, ele precisa amadurecer. Pode. Mas hoje eu entendo que, poxa, não devemos esperar do Ângelo o cara que vai entrar em campo entre os 11 e vai resolver a situação do Santos. Sim, exatamente. Noronha, sobre o Ângelo no profissional, a gente está vendo imagens do Ângelo, para te ajudar, inclusive, somente no profissional. Porque se a gente pega imagens do Ângelo na base, é gol atrás de gol, drible. No profissional, ainda é um pouco diferente. Mas vamos ouvir o Noronha de uma maneira mais aprofundada do que ontem, somente nas notas do jogo, Noronha. Eu separei 2 tópicos para citar aqui. Inclusive, por favor, se eu me alongar sem querer, me cortem, porque tem intervalo, é óbvio. Beleza. O primeiro é a questão do Neymar 2009, que eu sempre falo que o Ângelo me lembra o Neymar 2009. O que é o Neymar 2009? É o pré-Neymar bom, né? O Neymar explode em 2010, a partir de janeiro de 2010, aquele primeiro jogo do Paulista contra o Rio Branco, e daí só melhora tudo para ele, enfim, para todo mundo que estava em volta. Não à toa, o time de 2010 é um espetáculo. Quando eu comparo o Ney 2009 com o Ângelo 2021, não é que ano que vem o Ângelo vai ser o maior craque do Santos em 10 anos, né, desde o Neymar, e daqui 2 anos ele vai estar na Europa brilhando no Barcelona. Não é isso. Eu estou falando especificamente do ano prévio, né, ao Neymar explodir. Quando o Ney está em 2009, o Neymar ele vira banco, ele é chamado de filé de borboleta pelo Luxemburgo, ele não ganha títulos, ele vira banco, inclusive, de um time que briga contra o rebaixamento, né? O Santos de 2009 não sofre tanto quanto de um ano antes, mas briga contra a queda, termina na parte de baixo da tabela, passa o campeonato inteiro por ali. Toma goleadas, tem sérias dificuldades em clássicos, joga uma final do Paulista e é humilhado pelo Corinthians. Mas ele tinha, o Neymar em si, grandes momentos. Mesmo ainda sendo, como diria o Lucha, um filé de borboleta. Você sentia que ali tinha um grande jogador, que ainda não compreendia totalmente o profissional. Então tinha dias brilhantes, como na semifinal contra o Palmeiras, que ele acaba com o jogo no antigo Parque Antártica, e tinha dias que ele não conseguia jogar, como na maioria do brasileiro. Só que a internet nos prejudica num ponto. Ontem ou anteontem, logo depois de eu falar isso no meu canal e aqui no Resenha, eu recebi um comentário educado, não foi nada mal educado nem nada, mas assim, de uma pessoa que jogou um link de o famoso Skills and Highlights, né? Os melhores momentos de um jogador, todo jogador tem no YouTube. O Laércio tem no YouTube os Skills and Highlights dele. O Neymar, então, claro que tem.
e pegou. Não, o Neymar em 2009 era isso aqui. Aí você pega o gol dele na semifinal, a assistência na semifinal, um drible maravilhoso e fala, isso aqui era o Neymar. Só que o Neymar eram 90 minutos. Não existia em 2009 o Resenha Santista dando notas do jogo no dia seguinte, como existe para o Ângelo. Então, o que eu quero dizer? Quando o Neymar jogou mal, sei lá, contra o Cruzeiro fora de casa no Brasileiro, a gente não estava aqui no dia seguinte. O Neymar não fez nada. A gente não lembra. A gente sequer tem ideia de como foi. Porque o tempo passa e a gente guarda só as coisas boas. Quando a gente está aqui no dia seguinte do Ângelo jogando mal contra o Atlético, a nossa cobrança é maior. E aí eu passo para o segundo tópico, que é a expectativa. A expectativa em cima do Ângelo é de um time que está brigando contra o rebaixamento, o titular está jogando muito mal, que é o Marinho, e precisa de alguém para fazer gol, porque o ataque não faz gol, e não fez de novo, quem fez o gol foi o lateral, né? E precisa fazer ponto, o Santos precisa pontuar para escapar do rebaixamento. Então a responsabilidade é jogada muito em cima de quem é tratado como raio, um termo que eu detesto. Inclusive quando a Umbro lançou a camisa com os raios, eu falei, não, meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Porque isso bota pressão nos meninos. Porque a torcida se empolga. Tudo que o Santos faz de marketing, a torcida vai comprar ideia. Então, se o Augusto Galvão é apresentado como reforço para o profissional, a torcida vai comprar essa ideia. Aí ele afunda no Sub-23 e fica, então é um erro da diretoria. Entende a comparação? Se ele é um raio, o Ângelo é um raio, como assim ele não está pronto? Tem que estar pronto. Então, a gente julga, porque a gente agora tem, né, as notas do jogo, estou dando exemplo da gente, mas a gente está vendo todo o jogo, a nossa memória está no YouTube mais, né? Do Neymar, a gente tem que caçar os melhores momentos. Do Ângelo, tá tudo. Todo mundo tá cortando todo o lance. Então ele parece pior do que é, por isso, a nossa expectativa é muito maior. O Neymar também não jogou muita coisa em 2009. Ele tinha lampejos. Só que aí tem a diferença. Ele foi titular desde o começo do ano, no Paulista, e depois é que ele vai ser colocado no banco. O Ângelo, o tempo inteiro foi banco. Ele não teve a pressão de titular desde cedo. Então, o termo da moda, né, a maturação, o crescimento dele tá mais devagar. Mesmo assim, ele já tem mais corpo. Você sente que ele tenta fazer a coisa certa. Ele ganha arrancadas com alguma tranquilidade. A gente acabou de ver nos lances que estavam passando. Então, assim, ele não tá pronto. Mas ele tá muito mais pronto do que muito jogador profissional. A gente vai falar de um daqui a pouco, que é o Giamota. O Ângelo já é melhor jogador que o Giamota. Só que a gente cobra mais do Ângelo porque a gente colocou na cabeça que ele precisa arrebentar todo o jogo. E aí a gente dá uma nota menor para ele do que para o Balieiro ontem, ou para o Giamota em outros jogos, porque a gente acha que ele vai entrar e vai ser sempre o 10. Quando, na verdade, ele vai entrar aos 16 anos e vai ser o 5. Quando ele for um 7, já é mágico. E aí a cobrança do cara que é sempre 5, que é o Giamota, quando ele vai melhor, parece que é um brilhou. Quando ele vai pior, a gente fala, era isso aí, dá nota 5, tá de boa. Eu não sei nem se eu fui claro nesse final, mas eu tô tentando comparar como as nossas expectativas sobre um cara que vai ser craque, que é o Ângelo, são muito maiores. Então a cobrança também é maior. Quando aos 16 anos, não deveria ser maior. Se eu me alonguei, mil desculpas. Não, tranquilo, Caio Couto. Não, eu quero fazer até uma pergunta pro Noronha. Noronha, concordo com o que você falou aí. Tô na mesma diretriz. Um questionamento. Você então entende, e aí, por favor, não tem nada de político que não estou falando, porque isso aí vem na história do Santos, né? Não é só agora com o Ângelo. Né? Tem esse termo raio que é utilizado para o cara que é diferenciado, digamos assim. Sim. E internamente o Santos já vende isso para o mercado. O menino já vende, ele já bota isso para a rua. Né? Temos o novo raio, o próximo diferenciado já está aqui, e aponta o dedo para ele. Na tua concepção, isso aí não existe um pouco de exagero e você traz essa responsabilidade maior para esse menino, que hoje no caso é o Ângelo, e em contrapartida, cara, o torcedor é a caixa de ressonância. Ele ouviu internamente de quem está lá comandando o clube que, aquele é o cara, então eu comprei a ideia, esse é o cara, eu estou esperando que ele resolva o jogo para mim. Sim. Não falta um equilíbrio, de repente, nisso aí? Absolutamente. Vou até lembrar um exemplo. O Thailson, né? E eu acho que ele tá no Santos ainda. Eu não sei qual é a situação do Thailson no momento, porque ele foi dispensado do Náutico. Empréstimo, né? Ele vai de empréstimo. Então, vai voltar de empréstimo. Isso. E aí o Thailson, quando ele estreou com o São Paulo contra o Vasco, é 1-0 o gol do Thailson. Vocês lembram? E se não lembram, podem procurar nas redes. Tava a torcida inteira, surgiu o novo raio. Surgiu o novo raio. É o raio. Entrou, fez gol. Raio. O Thailson já tinha 20 anos. No jogo seguinte, jogou muito mal, coitado. Eu tava lá, foi contra o Ceará. E depois não deu certo. De fato, o Thailson não deu certo. Eu tenho absoluta certeza que o Thailson não é tão ruim assim. Porque ele não viraria profissional.
não viraria jogador que o Sampaoli enxergou como alguém importante. E a pressão foi tanta, te chamou de raio porque fez um gol só, que ele deu uma queda na carreira. A torcida só chamou de raio porque o termo existe e passou a ser usado para qualquer um da base que surja e brilha, na minha concepção, claro. Então eu acho que coloca uma pressão enorme. Eu acho que raio só pode ser chamado o cara já pronto. O Neymar foi um raio porque quando em 2010 ele ganhou tudo no primeiro semestre, você podia falar, não, esse cara tá pronto, esse cara é um gênio, ele é um raio. O Ângelo não tá pronto, ele não é um raio. O Thailson não era um raio. O Rodrigo virou um raio depois de um tempo, né? Nos primeiros jogos do Rodrigo ele era banco. Depois ele vira titular, arrebenta contra o Nacional. E hoje nem tá tão bem no Real Madrid, né? Mas ele foi um raio. Acho que o termo raio, ele demanda tempo para se firmar. O problema é que o marketing do imediatismo obriga com 3 segundos de jogo, já é raio. Já é raio. Nem subiu, já é raio. Sim. O Renier, por exemplo, foi chamado de raio e não consegue subir. Eu tenho certeza que ele foi colocado uma pressão que ele sentiu. Outros tantos meninos. Então eu acho que esse marketing é feito de forma exagerada. Claro que o Santos cai em vários raios no mesmo lugar. Ninguém tá pagando Pelé, Robinho, Neymar. Não é isso. Mas não cai 45 raios. Cai 3, 4, 5. Então a gente acabou abusando um pouco desse termo, na minha visão, sem dúvida.